Olá, muito bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje a gente já vai iniciar. Só dar uns minutinhos para todo mundo entrar, tá? Na minha reunião e nós já seguimos, tá? Dá um minutinho para o pessoal aí. Bom, vamos lá. Acho que já deu tempo de todo mundo entrar aí, pessoal pegar um cafezinho. Então vamos iniciar, né? Primeiramente, um bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos aí a mais um webinar, né? Geek Company. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre CrowdStrike. Inclusive, já gostaria até de agradecer e de apresentar para vocês o Andrei da M3 Corp, né? Especialista CrowdStrike na M3 Corp. Inclusive, a M3 Corp é o nosso distribuidor oficial, né, de CrowdStrike. Então, eles nos ajudam bastante em todos os sentidos. Para quem não me conhece também, um prazer, Carlos. Eu faço parte do time técnico, né, aqui da Big Company. E é isso, pessoal. Algumas regrinhas, eu gosto muito de levar os webinars assim, muito como um bate-papo, tá? Então, o que vocês tiverem de dúvidas, pontuações e tudo mais, vocês podem ficar à vontade para utilizar o chat a qualquer momento, tá? Estamos aqui para responder essas dúvidas. A gente sabe que muita gente tem interesse, muita gente não conhece de CrowdStrike, então a nossa ideia é trazer justamente um pouquinho sobre a solução. Então, usem e abusem aí do chat. Vou até deixar ele. Não estava aberto aqui, vou deixar ele aberto, beleza. É, Vamos lá, tá? Primeiro, para quem não conhece de CrowdStrike, né? CrowdStrike é uma solução originalmente americana, uma solução de segurança, né? E é uma das principais soluções do mercado de endpoint também, tá? Vocês vão perceber que a gente não vai falar só de endpoint aqui, a gente vai falar de segurança de uma forma geral, de várias arestas de segurança, mas é importante frisar isso, tá? Existe todo, até como tema desse webinar, né? Existe todo um ecossistema no qual a CrowdStrike pode ajudar na proteção de vocês, tá? Só até um ponto que eu acabei esquecendo, nós vamos ter
um sorteio, tá? Sorteio do nosso mascote, do Mickey. Muita gente já deve conhecer. Ao final do webinar, eu vou trazer, para quem ainda não segue, né? Vou trazer um QR Code com a página do Instagram da Big Company, tá? E aí vocês podem também seguir, mas o sorteio será feito por lá, tá? A gente vai mostrar lá o ganhador e tudo mais, e todos que estão aqui nesse webinar já estão participando. Desde já desejo boa sorte a todos, tá? Mas vamos lá, vamos pro conteúdo, né? Primeiro, acho que antes de falar de solução e tudo mais, acho que é interessante a gente falar sobre mercado de segurança de uma forma geral, né? Quando nós falamos de uma solução de segurança, a gente está pensando sempre, e é interessante que a gente pense, de fato, nos adversários, né? E quando eu falo adversários, eu estou falando só de malwares, né? Na verdade, é muito mais do que isso. Existem diversos grupos de atacantes, né? No qual nós apelidamos carinhosamente de adversários, né? Que trabalham duro para realmente fazer ataque nos mais diversos tipos de corporações e de empresas de uma forma geral, tá? E é bem curioso porque nós temos alguns dados, esses dados, inclusive, são dados oficiais da CrowdStrike, tá? Existe um relatório anual da CrowdStrike que, se vocês quiserem ver de uma maneira minuciosa, eu posso deixar o meu e-mail depois no chat para vocês me pedirem, eu posso enviar esse relatório. Mas esse relatório em si, ele traz alguns dados que são bem curiosos, que eu achei interessante trazer, tá? Atualmente, e isso é um relatório referente ao ano de 2024. O tempo médio de uma fuga do e-crime, né? Ou seja, o tempo médio que um atacante leva do acesso inicial até a movimentação lateral no ambiente corporativo, obtém uma média de 62 minutos. E isso é algo que a cada ano que passa diminui. Isso é preocupante, porque e se a gente for pensar, isso é um tempo médio, né? Isso a gente já viu ataques de que duraram 2 minutos do acesso inicial até a movimentação lateral, o que é muito pouco tempo. Isso abre um sinal de alerta para a gente, né? Porque a gente sabe que os atacantes eles estão cada vez mais se aprimorando para que os ataques sejam mais efetivos. E nós temos que trabalhar do nosso lado para conter esses ataques, para mitigar esses ataques, né? Existem grupos, e isso é até muito comum quando a gente fala de. Como eu disse, vou chamar de adversários aqui, né? Mas é muito comum a gente ver eles já trabalharem com ferramentas de inteligência artificial, eles trabalham como empresa mesmo, né? Tem setores de RH, tem setores financeiros e tudo mais. Então, do nosso lado, nós temos que estar bem preparados também para conter todo e qualquer tipo de ameaça. 62 minutos é muito pouco tempo. Cara, é uma hora. Em uma hora, um atacante ele consegue do acesso inicial até a movimentação lateral no teu ambiente. Se nós não tivermos uma solução que proteja e que faça a contenção de uma forma inteligente e perfeita no seu ambiente, nós estamos expostos, tá? Um outro ponto também é que 75% dos ataques foram originados ali através de malware free. Ou seja, não necessariamente eles tinham um executável. Poderia ser ali através de scripts, né, através de um PowerShell, entre outros pontos, né? Isso mostra que alguns tipos de soluções, né, podem não estar preparadas para trabalhar com ataques baseados em script. Só que o problema disso é que nós temos 75% dos ataques nesse tipo de base, né? Isso nos leva a crer que talvez nós não estejamos preparados para isso. Tá? É importante a gente ter um olhar para esse tipo de ataque também, tá? E um outro ponto também muito comum e que foi trazido no relatório também, é que 90% dos ataques bem-sucedidos começam no endpoint. A gente sabe que o elo mais fraco ali, quando nós falamos de segurança, o elo mais fraco normalmente é o usuário, né? E isso se deve a esses números. Pô, 90% dos ataques bem-sucedidos começam no endpoint. Só que quando nós falamos de segurança, nós temos que pensar do contrário, tá? O endpoint, ele é a última camada de segurança. Se por um acaso, em um caso de ataque ou algo do tipo, você não tiver preparado no endpoint, você perdeu a batalha,
Você, infelizmente, obteve grandes problemas relacionados à segurança, justamente porque já passou por todas as outras camadas de segurança. Quando bate no endpoint, infelizmente, se você não tiver uma solução preparada para te proteger, infelizmente você pode ter grandes e sérios problemas relacionados à segurança, tá? Bom, isso é para falar um pouquinho de como está o mercado. Como eu disse, se vocês precisarem desse relatório completo, eu vou deixar os meus contatos depois, vocês podem me pedir que eu envie para vocês. A CrowdStrike sempre traz dados muito interessantes voltados à segurança e que fazem muito sentido você conhecer para levar isso para o seu ambiente, tá? Então, esse é um dos fatores principais. Além disso, falei um pouquinho dos problemas, né? Mas muitas vezes, na intenção de se proteger desses problemas, né, ou até mesmo desses números, nós podemos trazer soluções erradas para o nosso ambiente, né? Levando em consideração, por exemplo, o malware free, soluções, por exemplo, baseadas em assinaturas, dependendo do caso, pode não conter esse tipo de ameaça, né? Um outro ponto importante são ameaças do tipo Zero Day, né? Muitas soluções, principalmente as baseadas em assinatura, que nós chamamos de proteção legado, né, antivírus legado, muitas vezes essas soluções elas levam um tempo até ter uma atualização. Exige que algum desenvolvedor, que alguém da própria empresa, crie uma vacina para o malware Zero Day, por exemplo. Enquanto ele não tiver uma vacina, ele continua sendo Zero Day, né? Então, bacana até, já até falando um pouquinho de algumas questões interessantes de CrowdStrike, bacana que a solução ela trabalha totalmente de forma autônoma, tá? Baseada em inteligência artificial, análise comportamental, machine learning. Então, é uma solução que está preparada, inclusive, para esses tipos de ataque como o Zero Day, né? Um outro ponto interessante é que muitas soluções não oferecem os dados necessários. Acredito que tenha muita gente aqui que seja exatamente de cibersegurança, né? E a gente sabe o quão ricos são os dados, né? Os dados de telemetria que a solução pode trazer para a gente, baseado nas ameaças que nós temos no ambiente. E muitas soluções possuem informações limitadas, que muitas das vezes podem não nos ajudar, né? Como alguém de cibersegurança, tá? Então, um ponto importante dentro de uma solução de segurança que, inclusive, nós podemos oferecer com o CrowdStrike é justamente a questão de dados íntegros e dados que realmente te ajudem a proteger o seu ambiente. Para você também entender o que uma ameaça em si, ou algo do tipo, possa estar fazendo no seu ambiente. Até é curioso esse ponto dos dados que a própria CrowdStrike traz. Eu estava fazendo um laboratório recentemente. Cara, nesse laboratório, nesse computador em específico, eu tinha o endpoint do Falcon, né, o agente do Falcon instalado, e estava fazendo alguns testes de segurança, né? Só que eu mexi numa chave de registro do próprio CrowdStrike, e nem era a intenção parar a solução, não estava fazendo um teste desse tipo, mas eu mexi numa chave de registro. Cara, eu mexi numa chave de registro, na hora me subiu um alerta, por exemplo, falando que houve uma alteração na chave de registro X. Então pensa o quão interessante e os tipos de dados que a solução pode trazer, tá? Então, mais um fato que aconteceu comigo, mas é que eu acho que é interessante frisar, né? Um outro ponto também é que vocês vão perceber, depois o Andrei vai falar um pouquinho sobre todas as bases técnicas, né, que CrowdStrike pode oferecer, mas a gente sabe que quanto mais soluções nós temos no nosso ambiente, obviamente eu estou aqui para falar um pouquinho de endpoint, mas a CrowdStrike até já adiantando um pouquinho, CrowdStrike pode trazer uma proteção para a identidade, por exemplo. Como que estão suas contas no AD, por exemplo? Elas estão protegidas? Como que está isso hoje? Nós temos um Cloud Security, por exemplo, também que, pô, como tá como estão as suas nuvens? Pô, se eu utilizo um Azure, se eu utilizo um AWS, como elas estão? Estão protegidas? Estão. Então, a CrowdStrike pode oferecer isso. Mas se a gente for pensar em soluções padrões de mercado, né? Nisso eu já teria três soluções diferentes,
já teria três consoles diferentes, já teria três agentes diferentes, entre outros. Se eu tenho três consoles diferentes, eu vou precisar ou me especializar nas três, ou ter três pessoas diferentes para se especializarem nelas, né? Isso gera um custo maior, exige mais tempo. Além disso, se eu uso mais que um agente, a gente sabe que computador, quanto mais coisa instalada, é, menos performance ele vai oferecer, né? Então, quanto mais coisa instalada, pior, a gente sabe que pior é. Tá? Quando você só tem um agente, melhor ainda. Então, o legal da CrowdStrike é isso. Nós conseguimos trabalhar tudo que ela oferece baseado em um único agente, que é muito leve também, tá? E um outro ponto focal é que muitas das soluções exigem de infraestrutura, exigem de hardware, exigem de software. E bacana que com a CrowdStrike nós conseguimos trazer tudo que, aliás, tudo que nós falarmos aqui para frente é tudo baseado em nuvem, tá? A CrowdStrike nasceu em nuvem, né? Então é uma solução que todo o gerenciamento vai ser em nuvem, toda a base de contenção, de integração com outras ferramentas e tudo mais, ela vai continuar sendo em nuvem, tá? Então é algo cultural mesmo da solução, tá? É, um outro ponto que é bacana frisar, e talvez quem acompanha já conheça, né, é que quando nós falamos de Gartner e Forrester, a CrowdStrike é líder, né? Isso é sempre importante a gente estar antenado, de olho, porque é uma solução que realmente traz uma grande proteção para o seu ambiente, é uma solução diferenciada. Quando você, inclusive eu convido todos a testarem a ferramenta, nós podemos auxiliar nesse processo. Vocês vão perceber, e vocês podem perceber que é uma solução um tanto quanto diferente, tá? Um outro ponto interessante também é que dentro dos relatórios da MitraTac, em pontos, por exemplo, de visibilidade, tudo voltado para o ambiente corporativo, né, a CrowdStrike obteve 100% de proteção. Tá? Isso é algo que não acontece com todos os players. Tá? Inclusive é algo um pouco mais difícil de acontecer, né? Quando acontece isso, é bom levar em consideração a solução. Num outro momento, caso vocês queiram, eu posso mandar o relatório do Gartner também, para vocês darem uma lida, o relatório do Mitre também, para vocês conhecerem, tá? Além de outras organizações, como Forrester, Biocomparativos, esse Labs, que são órgãos sérios de comparativas de soluções, né? E que vocês podem acompanhar aí algumas informações sobre a própria CrowdStrike. Beleza, agora falando da plataforma, né? É, Hoje nós estamos acostumados com muitas soluções que eu já até falei um pouquinho antes, que podem oferecer um produto costurado, né? Até como diz aqui na informação. Por quê? Se eu utilizo várias funções dentro de uma solução, como eu disse, eu quero utilizar a proteção de identidade, quero utilizar um DLP, por exemplo. Isso acaba ou gerando um Frankenstein, porque tem muita solução que leva isso como módulo para dentro do DLP no Frankenstein, ou eu preciso de vários gerenciadores, né? Já disse os problemas que isso gera, né? Isso é muito comum de a gente encontrar no mercado. Existem muitas soluções, né, que utilizam de vários agentes também e outras pontuações. Existem soluções que são fechadas. Existem soluções que eu só tenho informações sobre ela. Pô, solução A, eu só tenho informações ao que tange a solução A. E que o CrowdStrike é um pouquinho diferente. Primeira coisa, eu já até adiantei um pouco isso, mas a arquitetura da CrowdStrike é 100% em nuvem. Todo gerenciamento, toda a base de proteção é feita baseada em questão de nuvem. Há uma solução que oferece o agente mais leve do mercado, tá? Isso é testado e, como eu disse, eu convido-os a fazer um teste, tá? E um ponto eu julgo como muito interessante é que é uma solução aberta e extensível, né? A CrowdStrike, ela possui diversas parcerias tecnológicas. Acho que eu posso até citar alguns nomes, pegar um exemplo da Fortinet, por exemplo. Pô, eu tenho no meu ambiente um firewall Fortinet e eu quero ter informações correlacionadas com o CrowdStrike, por exemplo. Eu consigo trazer informações do meu Fortinet para o meu CrowdStrike e, além disso, eu consigo trabalhar com o que a gente chama dentro do CrowdStrike de workflow, que é um SOAR, onde nós podemos mandar comandos também
para o seu firewall a fim de contenção de possíveis ameaças correlacionadas, tá? Então, isso é algo que você não é muito comum de você ver no mercado, tá? Inclusive, a lista de soluções que se pode fazer essa integração, né? Existe uma lista extensa, né, de soluções que vocês podem fazer essa correlação. Então, não fica só preso em Fortinet, por exemplo. Eu dei porque é um exemplo muito comum de acontecer, mas outros players de mercados a gente pode também fazer esse tipo de integração. E só também comentando sobre um ponto, como que funciona, qual que é o elo, né, de segurança da CrowdStrike, né? A CrowdStrike acredita que quando nós temos esse elo fechadinho, nós temos uma proteção efetiva, né? Então, dependendo da solução de mercado que você utilize hoje, e que se você utiliza a CrowdStrike, você sabe bem, mas dependendo da solução que você utiliza hoje, é bom você ver se esse elo realmente está fechando, né? A CrowdStrike trabalha com toda a base centrada em dados. Então, como eu disse, você vai ter informações sobre ameaças, por exemplo, dentro do próprio globo da CrowdStrike, ou seja, do que for só ameaça contida pela CrowdStrike, por exemplo, mas você também pode ter de ferramentas terceiras. Ou, como eu disse, pode ter de um firewall, pode ter de outras ferramentas terceiras também. Então, essa integração você tende a ganhar muito em termos de proteção, né? Além disso, a CrowdStrike possui, quando a gente vê a base do meio ali, que é de pessoas, a CrowdStrike possui uma base muito grande de analistas, né? E a gente pode oferecer alguns serviços até da própria CrowdStrike, como por exemplo, de threat hunt, de resposta a incidentes. Então, temos um MDR aportado, tá? Isso talvez o Andrei vai passar até um pouquinho melhor ali para gente, mas são coisas que nós podemos trabalhar com o próprio CrowdStrike, e além da plataforma nativa de inteligência artificial. A proteção da CrowdStrike, ela não depende de assinatura. Ela sempre vai ser baseada em inteligência artificial, machine learning, então vai ter o aprendizado de máquina também, e a proteção comportamental, tá? Então, isso ajuda muito e dá muita rapidez quando nós falamos de segurança. Rapidez é providencial quando nós estamos falando de cibersegurança. Acho que todo mundo aqui, acho que não é um segredo para ninguém. E quando você tem a contenção desses ataques mais rápido, você tem uma certeza maior de proteção, tá? Solução também oferece alguns pontos de automação. Então, você vai ter um SOAR também em conjunto com a ferramenta, que nós chamamos de workflow. Você pode criar diversas planificações de trabalho da solução. Então, pô, se tiver um tipo de ameaça X ou tiver um tipo de ameaça nos computadores X, então faça o bloqueio Y, tá? Você pode trabalhar com diversos fluxos de trabalho também, né? Além de diversas funções de segurança baseadas em inteligência artificial, tá? Bom, gente, eu acho que eu já falei um pouquinho de teoria sobre a ferramenta, né? Acho que vamos para a parte prática, né? Até convido o Andrei para passar um pouquinho dessa parte aí, tá? Como eu disse, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, eu vou ficar de olho aqui no chat, tá? Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, vocês podem trazer para a gente, que nós vamos ajudando vocês, batendo um papo aí, ok? Show. Show de bola, Carlos. Muito obrigado. E, primeiramente, muito obrigado pelo convite em participar, trazer um pouco dessas informações da CrowdStrike para o time, para o pessoal aqui. E também queria agradecer o pessoal que está nos ouvindo, o pessoal que está participando aqui com a gente, dedicar um pouquinho do tempo para conhecer um pouco mais da plataforma. E, pessoal, como o Carlos comentou, a ideia é que a gente consiga entender primeiro quem são os atacantes, como é que eles estão operando, entendendo como está esse cenário de segurança, como a gente viu. Existe os ataques eles estão mais avançados, eles estão muito mais rápidos, e a gente precisa combater isso de uma forma muito mais assertiva e mais rápida também. A ideia que a gente trouxe hoje é de como defender o seu ecossistema dessas ameaças, desses atacantes, utilizando as soluções da CrowdStrike. Então, muito do que o Carlos comentou aqui é o que a gente vai ver um pouquinho mais no detalhe, olhar um pouco da console, trazendo mais informações aqui para vocês, tá? Como o Carlos comentou, meu nome é Andrei Souza, sou Sales Engineer aqui na M3 Corp, e quando a gente fala da proteção, um ponto-chave, a gente falou anteriormente, os atacantes eles estão mais rápidos, eles são mais sofisticados.
Hoje em dia existe toda uma cadeia de ataques, de grupos de ataques. Hoje existem empresas, digamos assim, que são especializadas nesses tipos de ataques. Então a gente precisa conseguir combater. Quais são os principais pontos que a gente precisa utilizar? Primeiro, eu diria a velocidade. Se a gente conseguir ser mais rápido do que eles, a gente vai conseguir estar na frente. E outro ponto, a assertividade, a gente conseguir identificar e combater aquele ataque, a gente sabendo exatamente o que está fazendo, não simplesmente identificando uma assinatura e bloqueando essa assinatura. O atacante ele sabe que isso já existem soluções que fazem esse bloqueio por assinatura, por um hash, mas e se ele tentar por outro caminho? A gente precisa conseguir identificar. E o Carlos comentou muito bem sobre a parte de dados. A CrowdStrike ela tem uma telemetria muito rica da máquina e de diversos ambientes. Toda essa telemetria vai para um data center, ou melhor, um data lake da CrowdStrike. Esse data lake, ele correlaciona todas essas informações, então ele treina os modelos de inteligência artificial para conseguir fazer as detecções cada vez com novas técnicas, novas táticas que os atacantes vêm utilizando. Então aqui eu tenho, estou compartilhando com vocês um pouco da minha tela, onde eu tenho aqui toda a visão de produtos da CrowdStrike, onde a gente tem lá todos esses produtos com um único agente na máquina, consumo de recursos extremamente baixo, conexões com diversas APIs, com diversos recursos que você pode utilizar. Como eu disse, a gente precisa ser cada vez mais rápidos. O Carlos comentou, 62 minutos foi o tempo médio de um ataque. Pouco mais de uma hora, pouquinho mais de uma hora, o atacante já acessou uma máquina, já descobriu quais são as outras máquinas do ambiente, já conseguiu acessar e já conseguiu comprometer. Então, isso é o tempo médio de um ataque, o breakout time que a gente estava falando. Só que esse é o tempo médio. Teve ataque que demorou 2 minutos e 7 segundos. Então, eles foram realmente muito rápidos em fazer todo esse processo. Será que eu consigo hoje? Será que você hoje consegue combater e responder dentro de 2 minutos e 7 segundos? Então, a ideia é realmente a gente conseguir ser mais rápido. Um ponto que facilita é, como o Carlos comentou, a parte de workflow. Eu consegui automatizar esse processo. Imagina que durante feriado, carnaval está chegando, a gente vê outros feriados aí, durante a madrugada, o atacante vai tentar chegar numa máquina em 2 minutos ele vai tentar comprometer o ambiente. Se eu tenho já automatizações dentro do meu ambiente, onde se eu recebo um alerta e esse alerta foi crítico, envolvendo tais itens, eu já isolo, já bloqueio aquela máquina, eu já evito que ele faça esse movimento lateral. Então ele já fica fechado naquela máquina, não consegue sair, e aí você pode ter tempo para fazer essa resposta, corrigir o ambiente. Então, primeiro ponto, a automação faz toda a diferença. Outro ponto é que você tem a capacidade tanto da tecnologia quanto de pessoas. A gente sabe que a tecnologia é muito importante e, porém, do outro lado, a gente tem tanto a parte da tecnologia quanto de pessoas executando o ataque. Então, a gente precisa também ter pessoas que consigam identificar se de repente existe um atacante tentando se manter escondido, tentando buscar formas de passar por aquela a parte da proteção. Então, preciso contar com um time de pessoas também. Então, esse é um ponto-chave que a gente vem comentando e tecnologias que vão fechando as lacunas dentro do ambiente. A gente falou, o endpoint acaba sendo o elo mais fraco quando a gente está. Os ataques acabam começando geralmente no endpoint, porque a gente tem lá a parte de usuários. Os usuários, eles precisam ser treinados, eles precisam ter tecnologias, eles precisam ser acompanhados também. Então, eu vou proteger o endpoint, mas e os usuários? Eu preciso, além da tecnologia de proteção de endpoint, eu preciso de uma proteção que consiga identificar se aquele usuário é realmente aquele usuário ou é um atacante. Porque se for o atacante, automaticamente já bloquear ele. Então, novamente eu volto no ponto de automação, né? A gente precisa da parte de EDR, por exemplo, parte de proteção do meu endpoint. Preciso ter uma telemetria avançada para conseguir identificar quem são esses atacantes. Preciso ter uma parte de identidade, conseguir olhar para o usuário, saber se é ele ou não, se o comportamento dele é realmente esse. Eu preciso também, a gente falou sobre a parte de nuvem. O que acontece? Muitas vezes o atacante ele já consegue atacar diretamente o ambiente nuvem e hoje em dia o atacante ele sabe que ele está dentro do ambiente nuvem. Então, se ele sabe, ele vai utilizar as ferramentas que ele tem dentro do ambiente nuvem para tentar, ou de repente, desativar logs, desativar medidas de proteção para conseguir fazer essa invasão. Ou muitas vezes, sair do ambiente nuvem para chegar no ambiente interno da empresa, ou vice-versa, fazer essa navegação para explorar o máximo possível dos recursos da empresa. Então, no final das contas, eu preciso ter uma solução pensando em nuvem. Mas o ideal é quando a gente tem essa solução integrada, porque a gente, ao invés de ter várias consoles,
sem que se conversem. Aqui a gente tem uma única console, onde essas informações elas vão se conversando, correlacionando, a gente vai entendendo que, olha, o atacante que começou na máquina do usuário X está utilizando o usuário dele, conseguiu escalar privilégios e acessou o ambiente de servidores e lá ele desativou algum recurso de proteção. Beleza, eu entendi o cenário como um todo, entendi que começou lá no endpoint e como eu devo corrigir os processos dentro desse meu endpoint. Pessoal, estou bastante na parte teórica, mas eu acho que é importante esse momento para falar um pouquinho dos produtos, né? Falei principalmente da parte de DR, a gente falou sobre essa parte de identidade, proteção, que a gente chama de ITDR. Tem também essa parte de Cloud Security, que nós comentamos. Então, além de proteger tanto a instância, né, o ambiente em nuvem, pensando na instância do EC2, comentando, por exemplo, a AWS, ou protegendo o container que está rodando lá dentro do ambiente, o ambiente Kubernetes, ou até mesmo dentro do meu ambiente em plataforma em nuvem, AWS, GCP, Azure, como estão as configurações de segurança da plataforma, porque isso é minha responsabilidade como cliente. Não é a AWS que vai estar gerenciando as configurações. E como é que eu estou fazendo essas configurações? Elas estão adequadas? Estão dentro da conformidade com alguma legislação, com alguma regra de compliance? Ou não estão? Se existem ataques, de repente o atacante foi lá e desativou ferramenta de logs, eu consigo saber que isso foi desativado, por quem foi, quando foi desativado, conseguir ativar novamente. Então, são esses recursos que a gente acaba trazendo nessa ferramenta de Cloud Security para trazer toda essa visão. Depois disso, tem vários outros recursos, como a parte de CIEM, Next-Gen CIEM, proteção de dados, gestão de exposição para olhar para a vulnerabilidade das máquinas ou o que está exposto na internet, automação de TI ou até mesmo a parte de inteligência. A CrowdStrike ela nasceu entregando serviço de inteligência para o governo dos Estados Unidos. Então, essa visão que a gente tem lá, quem são os atacantes, o tempo que eles estão utilizando que eles estão conseguindo atacar o ambiente, como eles estão operando, isso foi a base da CrowdStrike, como ela nasceu, entregando esse serviço para o governo dos Estados Unidos. Depois disso evoluiu para EDR, hoje a gente tem essa plataforma, hoje temos mais de 28 produtos na plataforma, mas sempre com base na inteligência de ameaças, inteligência sobre os atacantes. Então, quando você contrata a solução de EDR, você já recebe a visão de quem são esses atacantes, como é que eles estão operando. Hoje nós monitoramos mais de 250 grupos de ataques no mundo todo, com diversas informações, feeds de inteligência sobre como eles estão atacando, novas ameaças que eles estão criando. Então a gente tem toda essa telemetria, essa base de informações de inteligência. Isso tudo enriquece essa nossa detecção. Aquela telemetria que a gente falou, nosso data lake, além de diversas integrações parceiros que nós temos no mundo todo, nós temos também essa parte de inteligência de ameaças que enriquece toda essa quantidade de informação. Por que isso é tão importante? Eu consigo saber quem é o atacante, como é que ele está operando e como eu devo me proteger. E eu consigo ajustar as defesas da minha empresa para que eu não seja atacado, ou para caso eu seja atacado, eu já tenha mecanismos para responder aquele ataque e não ser impactado. Então, esse vai ser um ponto principal. Aqui a gente tem uma visão de todos os produtos, mas essa visão de inteligência, você saber quem é o atacante e conseguir responder, é o principal. E claro, aqui acima a gente também tem a Charlotte AI, que a Charlotte é o chat GPT para a CrowdStrike, a gente pode dizer assim, porque a inteligência generativa da CrowdStrike, olhando para a plataforma Falcon. Então, eu consigo buscar informações, automatizar processos, fazer um workflow para automatizar todo esse processo. E como o Carlos comentou, a plataforma ela já vem com um workflow. Esse workflow permite que eu crie playbooks, crie ações de resposta. Isso na licença mais base da CrowdStrike. Eu já tenho esse workflow, que seria o SOAR que nós encontramos no mercado. Então, conseguir automatizar os processos de resposta, integrar com outras ferramentas para conseguir responder o ataque utilizando o Fire, utilizando outras ferramentas dentro do ambiente, vai fazer toda a diferença. E aqui a gente já consegue fazer, e ainda a Charlotte pode me ajudar a criar esses workflows de forma mais rápida. Então, de repente, pedir auxílio para criar esse workflow, para ajustar, vai fazer toda a diferença, você ganha tempo, né? E é o que a gente está falando desde o início. Quanto mais a gente consegue ganhar tempo, melhor. Pessoal, deixa eu compartilhar um pouco da tela da dashboard, onde a gente consegue ter aqui um ambiente. Eu tenho aqui um ambiente de demonstração para falar um pouquinho mais na prática tudo isso que a gente já veio comentando. E como o Carlos comentou no início, a ideia é ter um bate-papo, então se vocês tiverem dúvidas, tiverem questões, vão comentando aí, que eu acho importante ter essa troca. Aqui a gente tem
uma dashboard com alguns detalhes. Esse daqui é um ambiente de laboratório, um ambiente de testes mesmo, então a gente executa vários testes justamente para demonstrar. Esse daqui, nesse laboratório, nós temos já a dashboard inicial da CrowdStrike, onde a gente já vê que foram executados alguns ataques dentro desse ambiente. Então, tivemos na última semana 47 detecções dentro desse ambiente. Todos os itens eu posso clicar e entrar mais no detalhe, né? Mas o que é interessante, eu consigo ter essa visão de como está a evolução com o passar do tempo. Quantos ataques eu venho tendo com o passar do tempo? De repente, eu não tinha muitos ataques e comecei a ter. Talvez exista algum grupo de ataque que está visando a minha empresa. Então, talvez eles estejam fazendo ataques direcionados e eu acabo identificando isso por aqui. Outra questão, CrowdScore. Esse daqui é uma medida de risco que a gente tem, ou melhor, de superfície de ataque, que faz toda a diferença no dia a dia. Acessando essa console, eu já consigo ver que o nível de risco da minha empresa hoje, mesmo tendo 47 ataques acontecendo, está relativamente baixo. Quanto mais próximo de 100, significa que eu estou com a superfície de ataque, eu estou suscetível a mais ataques, estou passando por mais ataques. Então, talvez um atacante esteja visando a minha empresa nesse cenário. Ou não. 18 está baixo, então, de fato, eu estou mais tranquilo, mas é importante sempre investigar. O que é legal de analisar também? Claro, como nós falamos, toda a plataforma em uma única console. Então, aqui, com questão de um clique de acesso, eu já consigo visualizar tanto a parte de endpoint, quanto a parte de cloud, quanto a parte de identidade, proteção de identidade dos usuários. Então, já consigo acessar cada um desses recursos em uma única console. E um ponto-chave, todas as informações que a gente tem aqui dentro, todos esses produtos, eles se conversam. E isso faz toda a diferença, porque eu sei que um ataque que está acontecendo lá na máquina X tem aquele usuário e aquele usuário talvez já tenha uma senha vazada, ou talvez provavelmente esteja sendo utilizado por um atacante, porque o nível de risco dele está muito alto. Então essas informações vão se relacionando. Aqui eu tenho toda uma detecção, toda a capacidade de detecção. O que é importante? Como o Carlos comentou, 75% dos ataques hoje em dia são chamados de malware free. São ataques que não utilizam um binário malicioso, um malware. Então, eu preciso ter a proteção contra esse tipo de ataque também. Não posso ter proteção só contra malware. Preciso ter essa proteção. Então, ele vai me trazer essa proteção aqui, mas com a parte de inteligência, os modelos de identificação de comportamento, ele vai me trazer muito mais. Por exemplo, o atacante, por exemplo, esse ataque aqui, ele pode estar utilizando ferramentas legítimas dentro do ambiente para tentar fazer um ataque. Eu até, desculpa te cortar, mas foi o Por caso favor. que aconteceu comigo, fazer uma alteração na Reddit, cara, e daí ele me deu um alerta na hora, tá? O Reddit é uma ferramenta legítima do sistema operacional, né? Mas poderia ser uma tentativa de ataque, foi uma alteração numa chave, né? Então poderia ser uma tentativa de ataque, né? Andrei, deixa eu só pegar um minutinho. Pessoal, se o chat estiver desabilitado para vocês, agora foi. Agora foi. Se vocês puderem dar um oi aí, se habilitou para todo mundo. Deixa eu ver se a galera consegue dar um oi, porque eu acho que ele tava, por algum motivo, ele tava desabilitado, cara. Por isso que a galera não tava Ah, ouvindo entendi. muito. Deixa eu ver. Mas bom. Agora sim, agora sim. Beleza, Andrei. Pode continuar aí, cara. Show, show de bola. Pessoal, agora que está ativo, fique à vontade para comentar. Pessoal, esse ponto que o Carlos comentou é bem importante porque assim era uma atividade legítima, mas estava sendo fazendo uma alteração dentro do ambiente, inclusive do registro do Windows. Será que era uma alteração de fato legítima ou era uma alteração para um atacante? A ferramenta vai estar analisando todo esse contexto também. E aí o que é legal? Aqui, por exemplo, eu cliquei nesse alerta, ele me traz toda a sequência de processos, da onde começou, qual foi a máquina, os processos que foram executados, detalhes inclusive sobre conexões de rede, me traz toda essa visão, linha de comando, quem foi o usuário, me traz esse resumo. Aqui ao lado, a gente tem também todo esse resumo mais detalhado, por exemplo, qual foi o horário que começou esse ataque, qual foi o horário que parou. E ele te diz também quais foram as ações que ele já tomou. Por exemplo, nesse caso, era uma operação em registro também, mas ela foi bloqueada. E o processo que foi iniciado, nesse caso era do PowerShell, ele foi também finalizado, ele foi encerrado. O nível de risco aqui era alto, te traz qual que era o objetivo desse atacante. Nesse caso, era obter acesso a essa máquina, com a tática de escalonamento de privilégios, fazendo bypass do UAC, né, da parte de User Account Control, da parte da máquina. Então, te traz toda essa detecção e te traz mais informações para você saber o que o atacante queria fazer.
Além disso, toda uma visão de inteligência sobre esse alerta, né, sobre esse hash que foi identificado, onde você pode até fazer um enriquecimento com a parte de inteligência, mais dados para dentro desse ambiente. Além disso, informações sobre esse ativo, informações sobre o usuário. Como eu disse, existe a parte de proteção de identidade, onde eu avalio todas as informações de identidade daquele usuário. As informações elas se conversam. Então, nesse alerta que aconteceu nessa máquina, eu sei que existe o usuário. Esse usuário que rodou esse processo, que estava nessa máquina, ele não tem privilégio de administrador. Então, por isso ele estava tentando fazer um escalonamento de privilégios. O nível de risco dele é médio, 4.7, porque eu identifiquei vários padrões de comportamento dele que talvez não seja realmente do usuário, talvez seja de um atacante. Quem era esse usuário? Era o Andrei. Então, nesse caso era um teste, mas caso não fosse, eu poderia investigar um pouquinho melhor. Analisar operações em disco, conexões de rede, para tentar entender o que esse atacante foi fazendo. Aqui é uma visão mais específica, tá? Olhando para esse processo, como eu comentei. Bom, eu tenho um processo que o atacante está fazendo utilizando uma ferramenta legítima, que é o PowerShell. Legal. E se ele estiver utilizando, tentando rodar um malware, a gente vai bloquear também. E o que é legal? Caso tenha um malware tente chegar até a máquina, pontos chaves, tá? Até para comentar, a gente não precisa fazer nenhum tipo de scan dentro da máquina, fazer scans recorrentes. Em tempo real, a gente já está analisando tudo o que está acontecendo. Então, se o atacante tentar fazer o download, tentar executar algum processo malicioso, a gente vai identificar tanto na pré-execução quanto na execução. E esse caso é um deles. Nesse caso, era um malware específico que tentou ser aberto dentro dessa máquina. Então, tinha vários cenários, nesse caso era o Wiper, né? Um malware bem específico, e inclusive ransomware. E ele já é conhecido, já foi identificado, mas o que é legal? Os atacantes, existe um grupo de ataque, aquela parte de inteligência que eu comentei, que geralmente utiliza esse ataque aqui, que foi identificado e a gente já consegue correlacionar. O adversário, esse grupo de ataque, é conhecido aqui na CrowdStrike como Wizard Spider. E ele tem como motivação e crime, ele procura realmente atingir as empresas, fazer como vítima e cobrar um tipo de resgate, né? Então tem outras formas aqui que ele tem de ataque, ele tem diversos países, então eu tenho toda uma inteligência sobre como esse atacante ele está operando e o que ele está buscando. Além de todas as informações. Nesse caso, como era um malware, ele já foi quarentenado. Mas caso fosse outra técnica mais avançada, ele já teria dito aqui se o processo foi encerrado, se a operação de registro foi bloqueada e assim por diante. Então eu tenho todo esse detalhamento aqui sobre esse ataque. Um ponto-chave também é a parte de detecção. Deixa eu pegar um outro alerta aqui. Caso eu clique naquela opção, eu consigo ter uma visão completa da onde começou aquele ataque. Então, qual foi aquela máquina, qual é o sistema operacional, o usuário, o endereço de IP, mas também toda a cadeia de processo pai, processo filho, até chegar na parte do ataque que ele foi bloqueado. Então, eu consigo ter uma visão de todas as ações que foram feitas, eu consigo ter uma visão de processos, ações, conexões em rede que foram executadas também. Então, até mesmo, olha, quais são os endereços que tiveram conexão. Eu consigo buscar cada um desses endereços e portas também. Porque, de repente, o atacante executou o ataque nessa máquina. Como a gente disse, ele vai tentar se espalhar para dentro da rede. De repente, nessa máquina, ele rodou o ataque. Mas nas outras, ele já tem uma conexão estabelecida que ele não rodou o ataque ainda. Você pode pegar essa parte da detecção, esse endereço que você sabe que é do atacante, você colocar no firewall, você buscar nas outras máquinas, fazer uma busca sobre toda essa telemetria, sobre toda essa informação da CrowdStrike que nós temos, se existe outra máquina que tem essa mesma conexão, para você saber se de repente o atacante já está em outras máquinas e conseguir parar o ataque no momento que ele está acontecendo. Então aqui a gente já conseguiu identificar, já parou. Mas será que existe ainda uma conexão ativa do atacante? Você conseguir fazer essa busca aqui vai fazer toda a diferença. E como eu disse, a capacidade de resposta, identificar um ataque, conseguir responder, vai ser o principal. Aqui talvez eu já parei o processo, mas o atacante está dentro do ambiente. Como é que eu tiro ele dentro do meu ambiente? Eu consigo executar algumas ações da máquina já para responder o ataque. Essa capacidade do EDR faz toda a diferença. Primeiro, isolar a máquina. Eu consigo isolar, não se comunica com mais ninguém, perde toda a comunicação com a internet, só se comunica com a console da CrowdStrike, para que você consiga fazer a investigação nessa máquina. Isso eu estou fazendo de forma manual, mas você pode fazer automatizado também. E depois disso, isolei a máquina,
recebo uma notificação, talvez pelo Teams, pelo Telegram, por alguma ferramenta de mensagens, o analista já vai lá e consegue conectar diretamente nesse ativo, clica aqui em Connect to Host, já estabelece uma conexão direta com essa máquina, onde ele consegue interagir em um formato modo texto, então você consegue executar comandos, scripts diretamente na máquina para conseguir responder aquele ataque. Então aqui você já tem a capacidade de, bom, de repente quero ver quais são todos os processos que estão ativos para saber se o atacante ainda está rodando nessa máquina, conseguir fazer toda a resposta aqui, ou executar um script para identificar mais informações, coletar, de repente, um dump de memória, fazer uma investigação depois sobre tudo que aconteceu nesse ataque. Então você tem toda uma capacidade de investigação e de resposta ao ataque aqui. Como a gente disse, essa capacidade de resposta faz toda a diferença, você conseguir responder o mais rápido possível. E aqui, claro, tem toda a capacidade de executar scripts, isso aqui a gente pode entrar mais no detalhe em uma próxima reunião, né? Então, de repente, a gente pode fazer, auxiliar vocês. A gente sempre recomenda testar dentro do ambiente, porque esse tipo de informação que a gente disse, será que existe uma conexão? Será que existe algum processo malicioso? Talvez esteja tentando se esconder dentro do teu ambiente, por isso você ainda não notou. E aqui, com essa capacidade, essa telemetria avançada, a gente tem mais de 1 trilhão de pontos de informação, então a gente consegue ter essa telemetria e fazer uma investigação detalhada e saber se existe um atacante dentro desse ambiente. Só fechando. Até só fazendo um comentário, até um outro ponto muito interessante que isso ajuda bastante. A gente sabe que muitas das empresas hoje trabalham quase que 100% home office, algumas em modelo híbrido, né? E, cara, às vezes nós, vamos colocar numa função de analista de cibersegurança, a gente não. Cara, até a gente chegar no usuário, fazer alguma alteração no computador dele e tudo mais, de forma manual, a gente sabe que demora um pouco. Cara, em 2 cliques ali você já consegue mandar comandos para ele numa contenção de um ataque ou algo específico. Então, esse ponto que o Andrei comentou é muito interessante e a gente ganha tempo. Como eu disse, tempo em cyber, cara, é algo muito rico. Então, a gente ganha tempo também. Isso é um outro ponto bem interessante. Excelente. E falando sobre tempo, trazer um pouco da visão sobre essa parte de workflows, você conseguir automatizar esses processos. Claro, em alguns cliques você já está dentro da máquina executando alguma ação de resposta, mas você pode deixar automatizado esse processo. Aqui eu tenho um exemplo de um workflow que basicamente, claro, tem várias ações envolvidas, você pode fazer toda um conjunto de ações, mas basicamente se você recebe um alerta na console, você consegue criar condições, isso aqui é um playbook de uma forma muito simples, você não precisa ficar configurando, por exemplo, scripts, aqui ele já tem as ações e você só vai criando qual é o gatilho, qual que é a condição que você precisa atender e quais são as ações. Então, por exemplo, aqui tive um incidente. Se esse alerta for maior de 7.4 e envolve algum tipo de movimentação lateral, o atacante está tentando se movimentar lateralmente dentro da empresa. Então, pego todas as conexões de rede que essa máquina tem, pego também todos os processos, armazeno isso e mando um e-mail solicitando uma interação humana, ou um e-mail, ou por alguma outra ferramenta de mensagem. O analista vai receber essa informação de que existe esse alerta de movimentação lateral e se ele deseja tomar alguma ação. Se ele disser que sim, ele já toma a ação de, por exemplo, adiciona mais informações, envia um e-mail de notificação que foi tomada essa ação e ele já isola aquela máquina. Então, simplesmente ao invés de você acessar a console, ver o alerta e clicar em isolar a máquina, conter o device, ele já faz isso automaticamente se o nível de risco for alto. E aí você já ganha tempo justamente para fazer essa resposta. Já isolou aquela máquina, o atacante não vai mais sair daquele ambiente. Ele não vai ter mais conexão. Se ele tinha conexão externa, né, um EC2, desculpa, um Command Control, você vai ter fechado, ele já perdeu toda essa comunicação. E aí você consegue investigar e evita que ele faça aquela movimentação lateral e chegue até os servidores, que são as joias da coroa. É o que a gente quer proteger. Então, geralmente começa num dispositivo, num endpoint, já isolou aquele endpoint. O usuário perdeu o acesso, mas você evitou um ataque. E aí você pode investigar, libera o acesso depois que tiver tudo certo, não teve um impacto muito grande. Agora, se chegar até o servidor, aí o impacto vai ser grande. E aí pode ser, muitas vezes, muito custoso. E aí você tem toda uma capacidade de, bom, aqui eu automatizei dentro desse ambiente. Eu poderia, além disso, conectar no firewall, ativar uma regra de firewall, ou pegar o endereço da conexão de rede e colocar como bloqueado lá no firewall, no Fortinet, em outras ferramentas de firewall,
ou até mesmo trazer mais dados de outras ferramentas ou integrar com outras ferramentas, você tem capacidade de integração muito grande e de tomada de ação aqui de forma muito rápida. Ou até mesmo, identifiquei que tem esse alerta aqui, já jogo para uma ferramenta também, esse alerta, uma ferramenta de helpdesk, uma ferramenta que o time de segurança vai acessar e vai conseguir tomar ações utilizando essa ferramenta, um Gira. Então, você tem toda uma capacidade de integração e tomada de ações de forma automatizada, tá? Então, esse daqui é um ponto chave para a gente conseguir responder. E um último item que eu queria mostrar aqui, claro, existem vários itens, inclusive a parte de identidade é muito legal porque ele vai te trazer toda uma visão de quais são os usuários, quais são os riscos que tem dentro do teu ambiente referente a esses usuários e vai te trazer também comportamento. Vai analisar durante alguns dias qual que é o comportamento desse usuário. Qualquer coisa que desviar desse comportamento vai aumentar o nível de risco. E aí você consegue colocar, mudou o nível de risco, aparece para o usuário um MFA. Ele vai precisar digitar a senha ou vai precisar dar o OK no celular dele. Imagina que ele está acessando durante a madrugada um servidor que ele nunca acessou. Ele está tentando conseguir acesso privilegiado. Ele teve a sua senha vazada na Dark Web e tudo isso você consegue pegar essa informação. Então, se tem todos esses parâmetros aqui de risco, solicita para ele uma MFA. Se for realmente aquele usuário durante a madrugada acessando o servidor, de repente é uma manutenção não programada, beleza, ele vai conseguir ter acesso ao celular e vai dar o OK. Agora, se for o atacante, vai estar bloqueado, não vai conseguir ter acesso ao MFA e não consegue seguir com o ataque. E geralmente, quando o atacante ele é bloqueado, ele percebe que ele foi identificado, ele foge, ele tenta sair do ambiente porque ele não quer ser identificado de forma nenhuma. Ele quer ataques fáceis. Quanto mais fácil, melhor. Então, ele vai sair desse ambiente e vai procurar outra empresa que seja mais fácil de atacar. Na maioria dos casos, isso acontece. Então, um outro caso aqui, esse é um ponto que eu acho muito legal de mostrar, essa visão sobre quem são os atacantes e como eles operam. A CrowdStrike foi a primeira e uma das únicas que tem essa capacidade de trazer, e na verdade é a maior base de informações sobre os atacantes que existe no mundo. Tá? Hoje a gente tem 259 grupos de ataques que são monitorados, que estão aqui, mas existem mais de mil grupos de ataques aí no mundo todo que a gente já monitora. Aqui a gente já traz informações mais detalhadas sobre 259 grupos de adversários. O que é interessante? Dependendo, você pode, inclusive, buscar para entender se existe algum grupo de ataque que está buscando empresas no Brasil, no país que você atua, e no setor que você atua. Então, você pode buscar, de repente, é healthcare, de repente é de energia, de repente a sua empresa é voltada mais para o ramo acadêmico. Você consegue filtrar e você vê que existem esses grupos de ataques que visam empresas no Brasil, no setor que você atua. Então, por exemplo, nesse caso, eu tenho 34 grupos de ataque que buscam empresas de healthcare no Brasil. Quem são esses grupos de ataques? A gente consegue ver cada perfil deles aqui. Então, o Scattered Spider, que a gente vê aqui, muito conhecido também, ele já teve vários ataques conhecidos aí, ele está ativo desde a última atividade que ele teve foi ainda em fevereiro de 2025, é um grupo que está ativo ainda. Então, a gente consegue ter essas informações desses grupos de ataques, entender um pouco melhor como eles estão operando, quais são os ataques que eles vieram fazendo, se teve alguma detecção no seu ambiente relacionado a esse ataque, a esse atacante, ou alguma vulnerabilidade que existe no teu ambiente que geralmente esse grupo de ataque costuma explorar. Porque de repente você tem essas vulnerabilidades aqui, esse atacante está visando empresas do teu setor. Então talvez seja essa vulnerabilidade que ele vai tentar explorar, que se você corrigir, você já fica mais seguro. Então você consegue ter todos esses indicadores aqui. Nesse caso, eu não tenho, mas se a gente fosse pegar, voltar lá no início, a gente consegue ver toda essa lista, né? Por exemplo, aqui tem 40 vulnerabilidades associadas a esses atacantes. Eu consigo ver todas essas vulnerabilidades aqui. Quem são esses atacantes? Por exemplo, aqui, cada um desses atacantes, o que eles estão buscando, quais são as vulnerabilidades que eu tenho, até mesmo o Bitwise Spider, que é bem conhecido pelo Lockbit, então tem uma visão dos grupos de ataques, como eles operam, como eu posso me proteger. Isso daqui faz toda a diferença no final das contas. Além de toda a capacidade de CIEM, capacidade de cloud, então isso, inclusive para outros eventos, outras webinars que a gente fizer, a gente vai conseguir entrar mais no detalhe e também fica o convite para vocês testarem no ambiente de vocês, né? Colocar a ferramenta para rodar, identificar justamente essas informações. Se tem algum atacante visando a empresa de vocês. Carlos,
Não sei se quer adicionar mais algum ponto da minha parte, acredito que o principal seria isso. Show de bola, Andrei. Perfeito. E se vocês perceberem, o Andrei comentou no fim ali que, cara, a gente só falou de uma pequena base de proteção que a CrowdStrike pode oferecer. O Identity, ele deu alguns exemplos, que é o controle de identidade ali. Ele deu alguns exemplos, mas a gente não passou pela ferramenta, a gente não passou pelo Cloud Security, entre outros, a gente não passou. Então, nós pretendemos fazer outras agendas para falar sobre esses outros tipos de proteção, né? A gente falou, vamos dizer que a gente falou só do pão francês ali, da padaria, né? Só do produto, entre aspas, principal, mas existem vários outros, né? É, eu vou trazer, só compartilhar minha tela aqui rapidinho, que eu vou trazer o QR Code da nossa página do Instagram. Deixa eu só trazer aqui pra gente, só um momentinho. Por que que eu vou trazer? Eu vou pedir para quem puder aí se, seguir, né, a página, nós vamos fazer uma postagem um pouquinho mais tarde com um sorteio, tá, do ganhador ali do nosso mascote. Então, esse QR Code já leva direto para a página, vocês podem seguir ali, né? Depois também vai ser enviado um formuláriozinho para vocês, tá? Só com talvez alguma indicação, algo que vocês podem trazer como um tema que vocês tenham curiosidade, algo que a gente possa fazer depois uma sugestão de tema, né? Ou algo similar. É muito interessante que vocês respondam também. No mais, pessoal, agradeço todo mundo. Eu vou dar um tempinho aqui para vocês tirarem dúvidas, tá? Vocês podem mandar no chat caso vocês tenham algum tipo de dúvida. Mas de antemão, já agradeço todos. Agradeço o Andrei também pela força, né? E vamos lá. Acho que tivemos uma dúvida aqui do Juan. Bom, poderia explicar também um pouco. Tá, beleza. Você consegue enxergar aí, Andrei? Show, consigo sim, dúvida legal. Sobre explicar um pouco sobre a integração do CrowdStrike no KeyRadar, né? Está um pouco fora do conteúdo, mas me ajudaria muito. Legal. Juan, esse ponto é bem legal, porque o que acontece? A CrowdStrike tem uma telemetria muito rica, como a gente comentou. Essa telemetria, você tem toda a capacidade, você tem toda a parte de APIs, onde você consegue utilizar, por exemplo, o KeyRadar para conectar nessas APIs e pegar todas essas informações. Acredito que Radar já tenha essa integração, já tenha esse conector, mas a parte de APIs da CrowdStrike te possibilita pegar todo esse tipo de informação. Um detalhe que eu acho bem interessante de comentar é que, assim, você trazendo essas informações para o KeyRadar, você consegue tratar com todas essas informações, usar o que você já tem, de repente, o KeyRadar. Caso você não tenha, seja um projeto que você queira trazer essa solução, inclusive CrowdStrike, KeyRadar, talvez faça sentido utilizar tudo dentro da CrowdStrike. Por quê? CrowdStrike já te entrega a parte de CIEM, um Next-Gen CIEM. E essas informações, essa telemetria que eu comentei, muito rica, tanto de endpoint, cloud, identidade, já estão dentro da CrowdStrike. Então, já estão dentro do CIEM, você não tem nenhum custo para trazer esses dados para um CIEM. Então, contratou a solução de CrowdStrike, você já tem toda essa telemetria, essa parte de integrações, você já tem a capacidade de trazer dados de terceiros também para dentro da CrowdStrike. Então, já te entrega, por exemplo, ingestão de dados de terceiros de 10 GB por dia dentro da plataforma para você integrar e correlacionar. Então, tem toda essa capacidade também. Então, existem esses dois caminhos. Caso você já tenha o KeyRadar, você pode utilizar sim as integrações, funciona de forma muito bem, nativo. Agora, caso você já queira utilizar dentro da CrowdStrike, você vai ter vários ganhos também, tá? Show de bola, show de bola. Bom, a Fernanda comentou aqui. Fernanda, acho que foi até você que colocou um joinha aqui. Foi. Realmente, quando você lê esse QR Code, vai te levar para a página do Instagram. Um pouquinho mais tarde, a gente vai fazer o sorteio, tá? Então vai ter todo o vídeo ali do sorteio do nosso mascote, tá? Esse mascote é concorrido, viu, gente? Então, quem ganhar Posso aqui é participar? sorteio. Pode. Não, vou mandar pra você, velho. Tô nem participando. Bom, no mais é isso. Gente, agradeço a todos. Acho que já deu tempo de todo mundo ler o QR Code também. Agradeço a todos, tá? Caso vocês queiram saber um pouquinho mais sobre a solução, queiram fazer testes e tudo mais, vocês podem procurar o consultor de venda de vocês, tá? Estamos aqui para ajudá-los, tá? Estamos aqui à disposição, estamos aqui para que o ambiente esteja protegido, tá bom? Uma boa semana a todos, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima.